Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco em mais esse devocional, onde nós escolhemos estar aqui. Afinal de contas, você fez uma escolha. E no devocional de hoje nós vamos falar sobre a escolha entre o certo e o errado. Porque quando nós estamos entre o certo e o errado, o certo e o duvidoso, aquilo que me causa dúvida, será que é errado? Ou aquilo que parece certo, de fato, é errado? O que é o errado entre o certo e o duvidoso? Uma escolha você vai ter que fazer. Como fazer a escolha da forma correta? Afinal de contas, qual é a base que você tem para a sua decisão? Qual é a base que eu tenho para decidir aquilo que é certo e aquilo que é duvidoso? Como que eu devo decidir? Com que base? Quais são as bases que você tem, que você adota para escolher entre o certo e o duvidoso? Porque antes de tomar uma decisão é essencial examinar com base. E que base é essa? Analisar com base se nós estamos construindo essas escolhas e se essas escolhas que estão sendo construídas, elas estão certas ou não. Então você precisa ter uma base para definir essa escolha. Você tem que analisar se essa decisão ela vai te trazer frutos para o futuro ou não. E se essa decisão ela tem princípio bíblico sólido, ou se de fato você está escolhendo apenas de acordo com a pressão que você está passando nesse mundo. Às vezes as pressões elas nos fazem decidir por algo que não vem diretamente da palavra de Deus. E eu estou pressionado, eu estou naquela velha sinuca de bico, que foi que nunca ouviu falar isso, eu estou entre a cruz e a espada, e eu preciso definir, e muitas das vezes, ou na maioria das vezes, a decisão que nós tomamos, ela tem base especificamente em um grande detalhe, a minha necessidade momentânea, e aí eu decido. E aí essas decisões, elas trazem problemas futuros. Como a minha escolha pode refletir, então, a Bíblia, a palavra de Deus na minha vida? Como que as minhas escolhas podem refletir princípios cristãos, princípios vindos diretamente da própria santidade de Deus, do próprio trono, do próprio altar, vindo diretamente do próprio Espírito Santo? Avaliar cada escolha em questão, ela está compatível com os princípios e os ensinamentos da Escritura. Você tem que analisar. Essas escolhas, elas estão de acordo com os princípios das Escrituras? Você está discernindo entre o certo e o duvidoso? A nossa decisão, ela reflete a luz da verdade? Ou a nossa decisão, ela está indo por caminhos que contradizem a vontade de Deus e apenas é um desejo egoísta, um desejo para satisfazer o seu eu? Será que a oração, ela é uma ferramenta poderosa para nós buscarmos a orientação divina, ou será que apenas o calor da emoção é suficiente para isso? Para definir uma escolha que pode mudar as nossas vidas. Nós estamos nos aproximando de Deus e buscando com sabedoria a sua sabedoria, ou nós estamos confiando apenas na nossa própria compreensão, que nós sabemos que é limitada? Considerar as consequências a médio e a longo prazo para cada decisão que nós tomamos nos ajuda a enxergar além desse momento presente das necessidades momentâneas que nós estamos tendo. Estamos buscando um caminho que promova o crescimento espiritual e benefícios que vão ser a longo prazo grandiosos, ou nós estamos apenas optando por gratificações temporárias que podem resultar talvez em um conforto futuro ou não? Eu estou disposto a confiar no Senhor e a agir com fé diante de uma determinada escolha, mesmo que o caminho não pareça ser tão fácil? Em alguns momentos, o caminho certo pode exigir mais esforço, paciência e fé. Eu vou repetir.
Em alguns momentos, o caminho certo vai exigir esforço, paciência e fé. Você entendeu o caminho certo? Ou você está ansioso demais para poder confiar no Senhor? Mesmo quando a escolha, que talvez pareça certa, ela é tão desafiadora. Será que você está pronto para seguir a orientação de Deus independente das situações? Ou será que são as situações que estão fazendo com que você escolha independente de Deus? Eita Jesus. Vamos orar? Bendito Deus, amado Pai. Graças te damos, Senhor, por esse momento maravilhoso de unidade na tua presença. Graças te damos pelo o teu Espírito. Nós não merecemos, Pai. Nós não merecemos. Definitivamente nós somos pobres, fracos, pecadores. E se não fosse a presença do teu Espírito Santo em nós, o que seria de nós? Obrigado, Santo Deus, porque até que o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, guarda, nos protege, nos ilumina. Guia os nossos projetos, as nossas decisões. Que as nossas decisões possam ser pautadas em Ti, Senhor. Que as nossas decisões sejam as suas decisões, as suas escolhas, porque nós sabemos que elas são boas, perfeitas e agradáveis para as nossas vidas. Nos guia, Pai, pelas tuas veredas de justiça, por esses caminhos, resplandecendo a luz do seu rosto sobre nós, nos proporcionando a luz que nós precisamos para enxergar o caminho e não nos desviarmos nem para a direita nem para a esquerda, mas mantermos os olhos fitos em Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nos proporciona o pão do dia de hoje, Pai. Nos livra do homem mal, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos e é o que assim nós já te agradecemos em nome do teu filho Jesus. Amém. A leitura de hoje, nosso versículo-chave de hoje, está no livro de Provérbios, no capítulo de número 3, do versículo 5 ao versículo 6. Eu convido você a ter uma Bíblia na sua mão e fazer a leitura dela. Convido você a fazer isso, fazer a leitura da palavra através da Bíblia Sagrada. Porém, se você não tiver uma Bíblia aí nesse momento com você na sua mão, eu estou compartilhando aí a leitura na tela. E quem vai fazer a leitura de hoje é minha tia Jane. Então, tia Jane, a senhora pode ligar seu microfone e fazer a leitura de Provérbios 3, versículos 5 e versículo 6, por favor. Amém. A palavra do Senhor nos diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Amém. Amém, glória a Deus. Nós já vimos esse versículo várias vezes, inclusive aqui nesse devocional. Amém. Mas é incrível como a palavra de Deus, ela fala conosco diariamente de formas diferentes, e ela trata conosco de acordo com as nossas necessidades, nos guiando pelos caminhos que nós precisamos e nos conduzindo, inclusive, em todas as decisões que nós precisamos tomar nas nossas vidas. Porque no nosso caminho diário, muitas das vezes nós somos confrontados com escolhas entre o que é certo e o que é duvidoso. De repente, se você tem uma proposta tentadora, certa, e algo que de repente vai te trazer algumas dúvidas. Será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo? Será que não vai dar certo? O mundo em que nós vivemos e a sociedade que nós estamos inseridos nela, inevitavelmente nós estamos no meio de uma sociedade, vivemos através das leis que os homens fazem. Essa sociedade ela nos oferece várias opções, algumas das quais podem parecer interessantes, mas nem sempre elas são interessantes e, de fato, seguem princípios pautados na palavra de Deus. E então parece que, em alguns casos,
elas deixam de ser interessantes para todo aquele que se diz ser cristão, um verdadeiro discípulo de Jesus. Em momentos assim, é crucial nós lembrarmos da sabedoria de Deus contida na sua palavra, contida aqui na Bíblia. O livro de Provérbios, que nós acabamos de fazer a leitura de 2 versículos apenas, ele é repleto de ensinamentos sobre sabedoria. Repleto. Assim como absolutamente toda a Bíblia também. Mas ainda mais quando nós vemos o livro de Provérbios e lemos, nós nos deparamos com orientações a confiar no Senhor de todo o nosso coração e não depender do nosso próprio entendimento, assim como a tia Jane fez a leitura, assim como nós fizemos a leitura. Provérbios capítulo 3, versículo 5 e versículo 6. Então, quando nós nos deparamos com escolhas difíceis, o Senhor nos convida a buscar a sabedoria dele e a orientação dele, ao invés, claro, de confiar na nossa sabedoria, que, como eu já mencionei, nós sabemos que a nossa sabedoria é algo limitado. Então, nós devemos respeitar a soberania de Deus e em todas as áreas das nossas vidas. E muitas das vezes, eu sei disso, a gente está tão atribulado com tantas coisas para honrarmos, com tantos, sabe, com tantos problemas para resolver, que parece que nesse momento ter paciência, ter fé e agir esperando pela vontade de Deus parece ser algo muito complicado. Olhar para uma determinada oportunidade e entender que você vai se esforçar, que você vai precisar ter paciência e que você vai precisar ter fé. Não se trata de uma oportunidade tão clara assim, na frente de algo que vai te trazer talvez uma solução supostamente momentânea. E a palavra de Deus nos assegura que quando nós confiamos no Senhor e buscamos a vontade dele, ele vai endireitar os nossos caminhos. Olha o que nós acabamos de ler. Versículo 5. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Versículo 6. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Portanto, não será você que vai endireitar a sua vereda. Não vai ser você que vai trazer a solução para o determinado problema. É o próprio Cristo. É o nosso Senhor, o nosso Salvador que vai fazer isso por mim e por você, por nós. Isso significa que, mesmo diante dessas encruzilhadas que a vida nos proporciona, onde o caminho certo parece mais difícil, eu vou repetir, aonde o caminho certo parece mais difícil, desafiador, ou até mesmo menos atraente, mas ele é o caminho certo. Nós podemos confiar que Deus ele vai guiar os nossos passos em direção que honra e glorifica o seu nome. E eu vou repetir isso que eu falei. Parece que muitas das vezes o caminho certo ele é difícil de ser caminhado. Ele é desafiador. Ele é menos atraente. Mas que se você confiar em Deus, esse caminho vai glorificar o nome de Deus. E que tipo de ação prática eu posso ter para me fazer a minha escolha da forma certa? Que tipo de ação prática? Como que eu posso escolher na forma prática? Primeiro, reserve um tempo diário para reflexão na palavra e para oração. Ore.
Ore o tempo todo. Ore, peça a Deus, peça a Deus, peça a Deus e ore. Busque a orientação de Deus nas suas escolhas. Ore, meu irmão. Invista tempo em oração. Tenha uma vida santa, livre do pecado. Viva uma vida de santidade. O Espírito Santo vai falar com você. O Espírito Santo ele vai soprar aqui no seu ouvido o que você tem que fazer. O Espírito Santo vai te revelar em sonho o que você deve fazer. O Espírito Santo é quem vai te orientar de forma clara sobre a decisão que você deve tomar. Ore, viva uma vida em santidade, porque não adianta você estar em pecado. A Bíblia, ela claramente fala que Deus não ouve a pecadores, mas pecadores arrependidos, arrependidos. Esse ele os ouve. O arrependimento é não praticar mais, deixar para trás aquilo que passou. Isso é se arrepender. Então, quando você se arrepende dos seus caminhos, você deixa para trás todo o engodo, toda mentira, você deixa para trás tudo aquilo que era pecado, e você ora e se entrega a Deus, ora e insista na oração, persista na oração, Ele vai falar com você. Você vai ouvir o som da voz de Deus aqui dentro, na sua cabeça. E você vai ter a certeza, você vai escolher sem dúvida, mas você vai fazer a escolha definitivamente com a certeza absoluta de que ela vai glorificar o nome de Deus. Segundo, então primeiro, oração. Segundo, leia a Bíblia. Consulte as Escrituras. Porque quando você enfrentar as decisões importantes na sua vida, ao consultar a palavra de Deus em busca de princípios que te possam orientar, isso vai te acontecer, ele vai revelar. E não se trata de você abrir a Bíblia e folheá-la e colocar o dedo no meio dela dizendo eu vou ler aqui, vou tomar a minha decisão. Não é sobre isso. Não é você abrir a Bíblia e fazer assim e você escolher, pronto, eu vou abrir aqui. Agora eu vou fazer assim, eu quero falar com Deus, Deus vai me falar aqui. O que é que Deus diz aqui? Não é assim que se lê a Bíblia. Tenha reverência para com a palavra de Deus. Busque orientação do Espírito Santo, ele vai te revelar a palavra, como que você deve ler esse livro sagrado, a palavra, o verbo, como que você vai fazer a leitura, como que Jesus ele vai se revelar para você na leitura da palavra. Leia a Bíblia, confie, ore, ele vai falar com você. Se você estiver em obediência, se você estiver em obediência à palavra dele. Portanto, compartilhe com outras pessoas. Chegue para pessoas de sua confiança, pessoas que estão vivendo em uma vida de santidade, assim como você. Não é para qualquer pessoa. Pessoas que estão vivendo uma vida de santidade. E compartilhe as suas lutas, compartilhe as suas decisões, demonstre para Deus na prática que você tem humildade de compartilhar, inclusive, suas dificuldades com outras pessoas. Compartilhe suas dificuldades, demonstre humildade. Busque conselhos e oração de outras pessoas para fortalecer a sua jornada na escolha que você deve fazer. Mas lembre, escolha as pessoas certas para você compartilhar esse momento. Porque se você escolher uma pessoa que não vive uma vida de oração, se você escolher uma pessoa que vive uma vida de pecado, se você escolher uma pessoa para compartilhar um projeto seu, uma decisão que você tem que tomar, uma pessoa que você sabe que está contra tudo aquilo que estão escritas na palavra de Deus aqui nesse livro sagrado, você pode ter certeza que a opinião dela vai ser ruim. Não vai ser uma opinião com base na palavra de Deus. E aí, então, essa escolha ela pode sair pela culatra. Esse tiro sair pela culatra. E aí vão vir as consequências. Ao escolher
o caminho certo sobre o duvidoso, nós estamos demonstrando na prática a nossa confiança no plano soberano de Deus para as nossas vidas. Afinal de contas, Ele já nos conhece desde antes de nós nascermos. Portanto, meu irmão, ore e leia a Bíblia. E escolha as pessoas certas para você compartilhar esses projetos. Se você puder, curve a sua cabeça e vamos orar juntos. Bendito Deus, amado Pai. Graças te damos, Senhor, por esse momento de reflexão. Obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Nos guia, nos guarda, protege-nos e nos ilumina, Senhor. Pai, entregamos os nossos projetos a Ti. Entregamos as nossas escolhas e decisões a Ti. Nos guia, Senhor, pelas Tuas veredas de justiça. Trata conosco a cada momento. Paizinho, o que nós mais queremos são as Tuas escolhas das nossas vidas. Fala conosco. Definitivamente fala conosco. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os pecados daqueles que estão em momento de pecado. Para que a oração dessas pessoas possam ser ouvidas por Ti. E assim, o Senhor poder tratar individualmente com a vida de cada uma delas. Pai, provê o pão do dia de hoje, por favor. Provê o pão do dia de hoje. Até a volta do Teu Filho Jesus. Provê o pão diário para nós. Nos livra do homem mau, do laço do passarinheiro. É o que nós oramos, Pai. E é o que assim nós já Te agradecemos. Que sendo feita a Tua vontade, é o desejo do nosso ser, do nosso coração. Seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Amém.